Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso sexto curso de Cannabis Medicinal. Hoje, nossa segunda aula do sexto curso, dia 10 de agosto de 2021. Aula que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e cidadania e sobre conflito de interesses, temas que vão ser recorrentes ao longo do nosso curso até o final. Então, é uma parte introdutória do curso. É muito importante a gente reforçar que é necessário assistir o vídeo de apresentação do curso. Lá responde várias das dúvidas de todos vocês e evita um volume muito grande de e-mails. A gente tem muitos inscritos, passamos dos 10 mil. E se todo mundo perguntar as mesmas coisas, a gente cria um volume muito grande, com poucas pessoas para responder. Então, eu peço, por favor, que vocês se esforcem e assistam o vídeo até o final. Acho que muitas das dúvidas vão estar respondidas lá. Todos os e-mails são enviados, como foi enviado hoje, novamente, o link desse vídeo de apresentação, através dessa conta que está escrita aqui embaixo. É sexto curso de cannabis medicinal, é 6, né, em número, curso de cannabis medicinal, @moverecam.org. Essa é a nossa forma de se comunicar até o final do curso, né? Então, eu sugiro a todos que gravem esse contato na lista de contato de vocês, para evitar que as mensagens caiam na caixa de spam. Independente disso, não precisa ficar esperando o link dedicado desse vídeo, né? Vocês podem acessar toda semana no YouTube o vídeo da aula e na descrição sempre vai ter a lista de presença. Eu quero agradecer à professora Patrícia Milani, que também é responsável pela recepção dos trabalhos no final do curso, por essa aula. Uma boa aula a todos vocês. Nos vemos a semana que vem. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou a Patrícia, estou aqui junto com a Gabi na coordenação externa desse curso. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Hoje, numa aula que a gente considera uma aula de reflexões e provocações, né? Estou me colocando aqui com vocês numa condição de provocadora. Não me agridam, é só para a gente pensar um pouco. A intenção dessa aula é que a gente faça reflexão de alguns conceitos bem importantes dentro da luta da cannabis, e eu diria, inclusive, na luta ampla, né? Nós temos, a cannabis, ela está em vários frontes de lutas, né, de reconhecimentos, e o curso tem um foco na cannabis medicinal, mas a gente sabe que essa ideia do medicinal, ela vai estar presente em várias outras frentes de luta, e nós precisamos nos habituar a fazer essa luta de lado a lado, né? Não nos colocarmos em trincheiras opostas, e precisamos desenvolver várias estratégias, né? E aqui a provocação é no sentido de em que lugar nós estamos, né? Ou em que momento nós estamos. A gente chama essa aula de cidadania e saúde porque a gente vai trazer esses conceitos. Eu vou me esforçar para que a aula não fique maçante, porque lidar com conceitos deixa a aula, em geral, as aulas mais paradinhas, mas o objetivo realmente é provocá-los, né? Provocá-los para diversas ideias e posicionamentos.
a gente precisa falar hoje, né? Nós vamos falar um pouco do que é esse exercício de cidadania. Nós vamos falar sobre o que é saúde, o que é nós termos saúde, no conceito básico mesmo, porque depois vocês vão ter diversos especialistas, já tiveram a professora Eliana falando coisas bem importantes, e a gente vai continuar dentro das especialidades, trazendo informações mais técnicas, tal. Então, hoje a gente vai falar de uma forma mais ampla, um pouco mais filosófica, conceitual mesmo. Sobre conflitos de interesses dentro da causa da cannabis. Nós vamos falar sobre a desobediência civil, né, de onde ela vem, como que ela funcionou até esse momento nas sociedades humanas e de que forma nós podemos nos valer de algumas coisas para refletir. Então, assim, vou falar um pouquinho de mim. Eu entrei no campo da cannabis, dos estudos, de buscar informação da cannabis. Há muitos anos atrás, eu sou educadora popular, eu trabalho com um cursinho comunitário popular na região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E nesse trabalho, eu sou professora do cursinho, mas eu também sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, também trabalho na clínica popular. E no cursinho eu faço um trabalho ligado à parte de identidade, né? Quem nós somos, quais são nossas raízes, e por que nós devemos lutar por um lugar na sociedade de igualdade e, enfim, empreender lutas, no caso do cursinho, tem uma relação muito direta com ocupar os espaços da universidade pública. E por conta desse contato com os alunos do cursinho, a princípio, e eles estão inseridos dentro de um universo muito hostil. Nós temos as abordagens policiais com uma hostilidade infinitamente maior, nós temos um excesso de prisões de meninos e meninas, principalmente os meninos muito jovens, né, por conta considerados traficantes, sendo que as quantidades de entorpecentes que são encontradas são mínimas, e a própria nomenclatura que é usada, os jargões no meio jornalístico, né, coloca tudo como sendo muito criminoso, né? E nós estamos falando de meninos, né, de crianças ainda, muitas vezes, né, pela idade. E essa realidade, né, inclusive do uso, né, da cannabis, que é muito popular, muito comum, né, nesse espaço da periferia, a gente foi atrás, porque nós tínhamos um movimento também nessa mesma comunidade de igrejas, e eu peço licença porque eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou falando de fatos mesmo, né, igrejas evangélicas que têm clínicas associadas, né, para fazer recuperação de pessoas que entrem em abuso de substância, querendo levar palestras para as escolas e até mesmo para o cursinho. Então, era muito importante a gente fazer um levantamento de informações e trazer dados atualizados, né? E esse foi o caminho que eu entrei dentro, que eu trilhei para chegar na cannabis, não só a cannabis, mas muitos outros, mas a cannabis em especial, por ser muito comum na periferia. E depois, em 2018, nós tivemos um episódio na família em que meu irmão teve uma convulsão, e na busca por informação do porquê ele teve a convulsão, nós descobrimos que ele tem um tumor no cérebro, e ele não é um tumor maligno, mas ele tem uma localização bastante difícil, e a presença dele faz com que ele tenha essas convulsões. E aí a minha primeira opção de oferecer para ele foi o óleo da cannabis. Desde então, a gente tem percorrido o caminho mais específico da cannabis medicinal. Me aproximei, já sabia do trabalho do padre, inclusive em outras frentes, porque o bairro de Ermelino Matarazzo é vizinho dessa região de Guarulhos, então o trabalho do padre sempre foi conhecido, né, nosso saudoso padre Ticão
em várias frentes de moradia, de muitos outros assuntos, e da saúde preventiva que estava naquele momento desdobrando o assunto cannabis medicinal. E nós optamos por ir por esse caminho, né? Pela característica popular, pela característica de estar vinculado a propósitos muito mais comunitários, né? Muito mais vendo a causa coletiva, e principalmente, que é algo que faz parte da pedagogia como educadora, eu faço esse movimento, principalmente pela questão da autonomia, né, de buscarmos autonomia. Então, a partir daí, eu passei a frequentar as aulas, as reuniões. Depois que eu fiz o curso, eu fui da turma 2 do curso, ali na turma 2, eu já me engajei com o Padre Ticão nas rodas de conversa dos pacientes, né, enquanto estive na igreja, eu participei de todas as rodas de pacientes, que era um movimento que a gente fazia antes das aulas. As pessoas que estavam procurando a igreja estavam sendo acolhidas dentro dessa roda de conversa, em que cada um ia falando a sua experiência para aqueles que estavam chegando. E aprendi com o padre muito nesse período também, principalmente a importância desses relatos, dos relatos e das experiências e daquela pessoa que acabou de chegar e começou a aplicar o óleo num familiar e o que aconteceu, em um mês a diferença, as mães com seus filhos, os filhos com seus pais. Então, essa foi a forma como eu adentrei, né, esse movimento com o Movirecan, com Gabi, com o Fernando e tantas outras pessoas, né. E depois conhecendo todos que estavam ali mesmo, naquele movimento, que tinham vindo antes de mim, como o Paulo, como a doutora Eliane, como a professora Eliana, e tantos outros, que eu fico até com um pouco de receio de falar os nomes e a gente se perder e não ser justo, né, com todo mundo, por não estar mencionando todas as pessoas. Na parte clínica, né, eu tive a oportunidade também de acompanhar pacientes, né, eu trabalho com a clínica analítica junguiana, e na periferia, e acompanhar os pacientes que fazem uso, alguns, né, não tenho todos os pacientes como eu gostaria, mas alguns pacientes, principalmente os que têm quadros clínicos complexos, né, de quadro psicológico associado a quadros clínicos físicos também, de pressão alta, de gastrite, enfim. E muito importante também isso. Então, estou declarando aqui qual o campo e o que me trouxe para esse setor, e o meu propósito, né, de estar aqui engajada e estar trabalhando, oferecendo um quinhão daquilo que eu posso, né, que está ao meu alcance nessa luta e nesse movimento, é ligado ao movimento popular, né, que é a experiência que eu carrego. Também tenho a experiência da clínica psicológica junguiana, mas ela não é o meu foco principal aqui na questão do curso, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cidadania, porque é algo que nem sempre a gente entende muito bem qual é o conceito, né, e o exercício de cidadania. E muito do que a gente vai falar aqui tem um pouco essa característica, a gente não entende muito bem e acaba que a gente não faz um exercício pleno daquilo, né? Não quero me tornar aqui uma pessoa que fica pondo regras, tal, mas com o propósito da reflexão. Então, a gente tem a identidade, ele diz respeito ao conjunto de informações que constituem o indivíduo, a nossa identidade, né? Onde nós nascemos, quem são nossos pais, é um conjunto de informações que vão nos constituir. O cidadão, ele é o indivíduo, é essa identidade, né, membro de um corpo político que desfruta de direitos políticos e, portanto, participa do poder. O cidadão
é aquele que participa do poder e que tem essa noção de pertencimento político, inclusive, né? Porque tudo é político. Então, aqui já fica um chamamento, né? Para aqueles que, eu não quero me envolver com política, eu não gosto de política. Falar isso também é um ato político, né? Em que eu me retiro e me omito de debater, me omito de me posicionar. Então, a gente precisa rever várias questões, né? Somos todos seres políticos, sociais e políticos, e enquanto mais conscientes estamos disso, a nossa cidadania vai florescendo, né? Spinoza vem e traz um conceito, chamamos cidadãs as pessoas consideradas como desfrutando de todas as vantagens que a cidade proporciona em virtude do direito civil. Então, existem o corpo de leis da sociedade, e a pessoa cidadã, ela é aquela que desfruta dessas vantagens, né? E o meu questionamento é, somos cidadãos verdadeiramente? Exercemos esse direito que nos é proposto em termos de lei, né? E eu também nem quero adentrar na questão jurídica, até porque vocês vão ter vários professores aí na área jurídica, mas esse é um grande questionamento que precisamos fazer enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade, né? E eu estou dando esse conceito da cidadania e saúde por conta do nome da aula, porque depois a gente vai engatar isso com os outros. A saúde, a Organização Mundial da Saúde, o conceito lá atualizado, né? Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Esse é o conceito de saúde, né? No Brasil, a Organização Mundial da Saúde vai dar uma diretriz geral e tem as adesões, né, dos países. O Brasil é um país que adere à Organização Mundial da Saúde, então o nosso Ministério da Saúde deveria estar bem conectado, né, engajado com esse órgão, mas a gente ainda assim temos as leis nacionais, a nossa lei principal é a Constituição Federal, e nós temos 2 artigos nessa Constituição, que é o 6º e o 196, o 6º, direitos sociais fundamentais, que são todos os direitos sociais que são considerados fundamentais e de responsabilidade do Estado, e aí esses direitos, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Isso é o que o 6º fala, e a gente fala que são fundamentais, mas vocês podem observar que a saúde está ali. E aí depois vai desdobrar dentro da Constituição, e no 196 vai falar especificamente da saúde. Saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, ou seja, prevenção, e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse artigo pede que se invista em saúde, prioritariamente, na prevenção, e para depois a gente trabalhar com a questão de proteção e recuperação daqueles que adoecerem. A partir da Constituição, né, que é promulgada em 88, começa-se um processo de debater o Sistema Único de Saúde para sua implementação, surge a Anvisa, que é um órgão regulador. Então, a gente vai tendo uma série de avanços, né, e que sabemos que hoje está em risco. Então, a gente mal conseguiu colocar toda essa estrutura, ou essa infraestrutura, para fazer com que a Constituição seja cumprida, e nós já começamos com um processo de desmontar, de sucatear aquilo que foi construído, e nós estamos vivendo um momento bastante crítico nisso, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Temos algumas situações, eu trabalho na área da saúde mental, nós estávamos indo num crescente no trabalho com os CAPs, por exemplo,
e uma implementação de multiprofissionais dentro das comunidades, dos bairros, muito mais acessível, e, de repente, nós tivemos terceirizações, e depois das terceirizações nós temos cada vez menos verba sendo destinada, e essas empresas também não conseguem manter quadro completo de funcionário, e com isso nós estamos tendo uma perda muito grande, e coisas assim, quase que 100% das pessoas poderiam ser atendidas no CAPES, já não tem mais isso, e aí, obviamente, em outros setores da saúde também. A questão que eu trago, diante desse cenário, que a gente tem uma previsibilidade legal para a saúde, mas nós não temos a administração e a gestão disso, e o pouco que se fez está sendo desfeito, né? Somos saudáveis verdadeiramente? Fica aqui mais uma provocação. E aí nós vamos partir para um outro assunto que é bastante importante, especialmente na questão da cannabis, que é o conflito de interesses, né? A gente tem um cenário muito fértil para desvirtuamento das coisas, né? Então, esse é um tema que a gente vai dar uma marteladinha agora, porque assim, logo de cara no início do curso, porque depois tudo que for vindo, a intenção é que vocês partam dessas reflexões básicas, tema a tema, aula a aula. Conflito de interesse é uma subdivisão de conflito em termos conceitual, né? Sempre que o interesse de uma parte se sobrepõe a outra parte, vai haver frustração e estabelece um conflito de interesse. Então, isso é um conceito básico de conflito de interesse. O interesse primário é aquilo que soluciona um problema. Temos uma questão de saúde pública, onde nós temos uma medicação que pode trazer a solução, e a gente vai, nesse cenário, o interesse primário é levar o remédio para quem precisa dentro daquela condição. Aí nós temos a presença do interesse secundário, paralelo ao primário. Uma das partes se vale da situação primária, que é esse movimento. Tem o quadro, tem o remédio, e vou fazer o movimento de aproximação. O interesse secundário vai interferir nesse processo. Então, uma das partes se vale dessa situação primária para prevalecer a sua vontade sobre a outra. Então, assim, tá, você precisa do remédio, eu tenho mais acesso que você. Então, a gente muda as regras do jogo. Mais ou menos isso. Eu estou sendo direta, falando na cannabis, porque em outros momentos a gente procura falar de uma forma mais sutil, tal, mas de verdade nós estamos vivendo assim, um momento tão duro com todos nós, que é melhor a gente começar a falar de forma mais direta, né? Um exemplo, tirar proveito financeiro, lucro de ações sociais. Então, assim, eu tenho, por exemplo, ONGs, né? Eu tenho N ONGs, eu não sou crítica em relação à presença das ONGs, não, gente, mas, infelizmente, nós temos interesses secundários em algumas delas. Então, eu tenho verbas destinadas, eu tenho projetos que são contemplados com verbas públicas, e eu tenho, ao mesmo tempo, a Amazônia é um exemplo disso, ONGs que estão recebendo, ONGs internacionais recebem de 2, 3 governos diferentes, e estão vendendo sementes, por exemplo, né, da Amazônia. Então, nós temos algumas situações assim, em que o lucro, o interesse financeiro, ele acaba vindo à frente. Isso pode acontecer em termos de instituição, mas isso pode acontecer em termos de pessoa para pessoa mesmo, né? Um outro exemplo é o uso corrompido do conhecimento da ciência. Então, eu tenho vou dar um exemplo da minha área, né? Nós temos pesquisas na área de psicologia comportamental e agora muitas pesquisas da área de neurociência que dão conta de algumas formas de funcionalidade, de plasticidade do cérebro, e que tal cor influencia para tal coisa, tal cheiro, tal música,
enfim, né, isso já... Aí eu vou lá e tenho um uso disso para conduzir dentro do campo publicitário a criação de uma necessidade inexistente através de recursos que a ciência trouxe e mostrou através das suas pesquisas com um intuito, pode ser até neutro, mas que está sendo usado de uma forma totalmente corrompida para gerar lucro para uma determinada empresa, né? Críticas à parte em relação a tudo isso, eu entendo a questão da criatividade, da publicidade, do marketing e tal, mas isso não deixa de ser um uso corrompido da ciência. E por aí vai. Nós vamos ter, assim, eu descubro um remédio e eu faço esse remédio custar absurdos, porque aí, se eu não vendo ele diretamente na farmácia, que muitas vezes acontece isso, os governos me pagam, porque eu tenho o remédio para uma doença que não tinha remédio antes. A gente está vivendo aí essa experiência esquisitérrima das vacinas, né? Em que $1 por vacina não é destinado só à questão de corrupção. E aqui a gente fala que o próprio lucro em cima de algumas coisas já é algo que a gente pode questionar, né? Estamos falando de salvar vidas no mundo todo, por exemplo. Então, assim, seguindo na ideia do conflito de interesses, nós precisamos falar um pouquinho, assim, aplicando esse conceito, né, de conflito de interesse no campo da cannabis medicinal, que é o que nos interessa aqui. Eu costumo usar o termo roda da doença, eu coloquei entre aspas por causa disso, porque é um termo que eu inventei, não é algo que vocês vão achar na literatura. A roda da doença eu promovo uma desestabilização através de uma alimentação equivocada ou da falta dessa alimentação com insegurança alimentar. Eu gero uma doença, eu vendo um remédio de uso contínuo que vai me fazer mal e aí a coisa fica assim, a gente não sai da roda da doença. Então parece que nós estamos falando de saúde, mas nós estamos falando da roda da doença, né? A roda da doença tenta apropriar-se deste movimento de saúde e tratamento autenticamente popular. Então, assim, nós estamos falando do quê? A gente tem, assim, empresas potentíssimas que vendem produtos de limpeza que os vapores geram problemas respiratórios e ela também vende o remédio para as questões de asma e bronquite, por aí vai, é a mesma. Eu não diria para vocês que isso é só de caso pensado, mas eu acho que só o fato de se constatar isso, a gente já devia ter um recuo, e isso não acontece. Dentro da cannabis medicinal, vocês já viram com a professora Eliana a questão de que nós estamos falando de uma planta milenar, que vem sendo redescoberta ao longo da história da humanidade, ela vem sendo adaptada, ela vem sendo redescoberta, ela vem sendo renomeada, né? Nós estamos falando de algo que já está para a população planetária presente há milênios, né? E aí, de repente, nós temos esse movimento da roda da doença tentando se apropriar de uma planta, né? E para além disso, de uma planta popular, porque olha que coisa incrível que eu quero chamar a atenção de vocês. Ainda que seja por meios meio maluquinhos, né, da questão de chegar dentro de biqueira, chegar através do tráfico, dos prensados da vida, mas qual é a substância que está lá, no povo, na periferia principalmente, né, porque quem tem acesso a qualquer material, né, mas quem não tem acesso, por incrível que pareça, é a cannabis que chega lá. É como se houvesse uma identidade, né? E aí eu que estou viajando aqui, tá, gente? É uma identidade de algo que tem um pertencimento ao povo. E que chega, que há interesse, que há uma conexão, né? E a gente observa nas famílias, né, nas rodas lá na igreja, e hoje nos movimentos, no momento em que eu estou conversando com outras pessoas, na formação de núcleos de cannabis e tal, que as pessoas idosas, bem idosinhas, elas se lembram
da cannabis na farmácia, elas se lembram de passar o álcool com a cannabis dentro. Isso está lá na memória das pessoas, né? Eu tive essa experiência na minha casa com o meu pai, contando que, quando eu falei, né, que ia trazer a cannabis para o meu irmão, e o meu pai estava bem preocupado com ele, e aí o meu pai falou assim, sabe que cannabis é uma coisa que minha madrinha me dava quando eu era doente, quando eu era pequeno. Ela fazia uns remedinhos. E é uma coisa que está com a população. Então, por isso eu estou falando aqui, é autenticamente popular, né? E a gente precisa pensar bem, né, onde a gente está pisando dentro desse movimento, dessa roda da doença, o quanto a gente está lutando pela nossa cidadania, pela nossa saúde, vamos linkando tudo que a gente está falando, para a gente lidar melhor com a visão de tudo isso, né? Um outro conflito de interesse são os participantes dos movimentos de legalização, descriminalização, movimentos, buscando interesses privados onde a questão é coletiva, né? Muitas vezes a gente está ali em alguma discussão e a gente vê algumas presenças nessas discussões que nos sugerem o conflito de interesse e a gente precisa sentar e conversar. Eu não estou com isso falando para vocês banirem, tá? Porque a gente precisa de laboratórios, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de todas as coisas. O quanto nós vamos deixar os interesses individuais se sobrepor aos coletivos, o quanto nós vamos deixar o interesse do lucro se sobrepor ao interesse da saúde dentro de um movimento autenticamente popular. Então, quando a gente pensa no conflito de interesses, inclusive os profissionais que vêm se dedicando, né, sempre passar por esse questionamento, né, ou levar esse questionamento a essas pessoas, né, qual é o interesse particular e privado que está ali. Vocês vão ver aqui ao longo do curso, os professores que são voluntários, virem aqui e declarar o seu conflito de interesse, né? Isso é uma coisa bastante importante. Por quê? Como eu cheguei aqui, disse para vocês quem eu sou, né, qual é a história que eu tenho, né, e se eu estivesse dentro de alguma instituição ligada a um movimento de medicamento ou coisa assim, eu teria, aqui no curso, eu teria a obrigação de anunciar isso para vocês, e isso a gente está sendo solicitado aos participantes, a todos que passarem por aqui. Mas isso é para que vocês assimilem essa ideia e dentro daquilo que vocês forem criar pertencimento, na sua comunidade, no seu núcleo de estudo, seja lá o que você for fazer, aplicar esse interesse. E aí eu trouxe o Bertolt Brecht para a gente refletir. Ele tem uma frase bastante interessante que é: perguntes a cada ideia, serves a quem? Essa perguntinha básica vai ajudando a gente a entender melhor o movimento que vai estar acontecendo ao nosso redor, né? Vamos falar um pouquinho de educação e movimento social, né? Que aí eu vou um pouco para a minha praia. O curso, né, como eu disse na apresentação para vocês, ele tem o interesse de democratizar o acesso, ele tem o interesse de popularizar esse conhecimento de uma forma um pouquinho mais organizada do que esse senso intuitivo que a população já tem, de que não há nenhum perigo naquilo ali, naquela erva, né? Esse senso já está lá, né? O que a gente quer com isso? Fazer com que o vizinho que está ali vendo a comunidade fazer uso da cannabis também entenda a importância do uso, também entenda a importância de fazer movimentos de tirar o peso da guerra às drogas de cima da cannabis. A Organização Mundial da Saúde declara que a cannabis não está mais entre as substâncias pesadas, né, ditas pesadas, mas a gente tem toda uma
uma publicidade, um marketing em torno da guerra às drogas muito poderosa, de muitos anos, inclusive, de décadas, né? Que faz com que muita gente se coloque nesse lugar de, não, isso é ilegal, isso está errado, esse menino está se perdendo, né? Enfim, tem vários jargões e apontamentos, e a gente quer justamente quebrar isso, quebrar esse muro que está separando esses universos. Inclusive, a ideia de que o uso medicinal como eu tenho visto algumas entrevistas, inclusive, de pessoas falando disso, pessoas que vêm usando óleo de cannabis e estão nas mídias, falando que cannabis é uma coisa, maconha é outra, né? Eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu vejo isso. Porque a gente mantém o muro, a gente vai manter a distância de universos que não são universos, é a mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa. Então, assim, vocês vejam o poder que tem, o poder midiático, que fica ali mostrando apreensão, polícia, nananã, que é o que a gente vê no dia a dia, com o fundamento da guerra às drogas, e que muita gente vai passar por aqui, vai discutir melhor isso com vocês, com mais propriedade, inclusive, do que eu. Mas isso é para vocês terem uma noção da importância da gente quebrar isso, né? E quando a gente fala de educação e movimento social, e a cannabis aqui, o movimento que a gente faz, ele também a gente faz nesse sentido, né? Vamos começar a levar a cannabis, vamos fazer com que as pessoas usem isso de forma natural, é uma planta, como dizia Padre Ticão, é só uma planta, é uma santa planta, né? E que tentaram colocar ela no lugar de vilã, né? Então vamos trabalhar essa ideia. O curso aqui tem esse propósito como fundamento, de democratizar esse acesso, inclusive democratizar o acesso à informação, começando por aí. Então, o curso traz esse acesso para ajudar as pessoas a irem fazendo suas reflexões. E eu fico muito feliz, assim, gratíssima por estar aqui na condição de receptora dos trabalhos desses cursos, das turmas que vêm fazendo seus trabalhos finais, e quando o pessoal me manda o trabalho, me manda, né, assim, muitos trabalhos, me manda sempre dizendo, a cannabis me curou do preconceito, o curso da cannabis medicinal me curou do preconceito. A cura aconteceu para mim em vários níveis, inclusive do preconceito. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é o nosso propósito, não tem mais, tem muitos propósitos, mas quando a gente pensa curso, é informação curando o preconceito. Então, quando a gente pensa nessa coisa, educar e movimento social, o nosso propósito é levar a educação para a sociedade, para a massa social, né? A prática formativa através do diálogo sobre a realidade e as necessidades populares promove conscientização e autonomia. Isso aqui é o principal propósito que a gente quer aqui. Então, o Movimento pensou isso desde o início. A professora Eliana vem com a Unifesp e ela trazendo a experiência dela, né, como uma doutora, cruza e une com um interesse primário aí de educação, de conscientização, de busca de autonomia, e isso a gente espera que todos que vão se agregando vá fazendo isso dessa forma, mas a gente também projeta para o futuro, né, o esforço em relação a tudo isso, ao curso, que isso vá acontecendo a partir de cada um que está aqui com a gente, né, cada um que estiver passando aqui pelo curso, seja na condição de voluntário, seja na condição de aluno, que comece a fazer essa ruptura com essas estruturas, que conduz o nosso pensamento de forma alienada, às vezes, para uma conscientização e para um processo de autonomia do pensamento, né? Aí eu trouxe uma reflexão aqui da Harriet Tubman, que é fantástica, né? A Harriet foi uma mulher negra que lutou a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e ela ganhou a liberdade, ela conseguiu algum dinheiro, e ela comprava
a liberdade de muita gente. Ela lutava pela liberdade, né? Então ela é uma pessoa que lutou nos Estados Unidos lá desde a Guerra de Secessão, no movimento para a libertação dos negros e autonomia, né? E ela tem uma frase contundente, eu diria até assustadora, num certo nível, que ela declara numa espécie de conferência que aconteceu lá nos Estados Unidos: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Pensem bem nisso, né? Sem consciência, sem busca de autonomia, quem nós somos, né? Onde nós estamos? Muitas coisas estão aí disponíveis e a gente sequer está se dando conta da possibilidade de nos libertarmos. E aí vou trazer um queridíssimo meu, como educadora popular não tem como não ser freiriana, né? O nosso querido Paulo Freire, né? Alguém, inclusive, que está sendo extremamente atacado nos últimos tempos, nesses últimos poucos anos, mas alguém que tem um reconhecimento mundial, está entre os 10 autores mais citados em teses de mestrado e doutorado mundo afora. Vem sofrendo ataques novamente, né? Já sofreu perseguições no passado, mas vem sofrendo novas perseguições agora. Ele traz a primeira obra dele, A Pedagogia do Oprimido, ele escreve em 68, aqui no Brasil chega em 74, e neste livro eu trouxe um resuminho, mas os livros do Paulo Freire são ótimos de serem lidos, são linguagem simples, com muita propriedade, ele escreve com muita propriedade, com muito conhecimento. Paulo Freire não foi nem pedagogo, ele era formado em Direito, né? Mas ele adentra o campo da educação com o intuito de alfabetizar, e ele consegue esse feito, assim, na primeira experiência que ele pratica, ele alfabetiza pessoas adultas em 40 dias, né? O método dele se propõe a isso a partir da realidade das pessoas e conjecturando letras, sílabas, palavras, e as pessoas irem se alfabetizando a partir de si mesmas e daquilo que elas conhecem já. Então, é uma proposta que parte do educando, né? E eu trouxe um resuminho aqui da Pedagogia do Oprimido, mas sugiro que, para quem gosta, para quem pensa em lançar algum tipo de núcleo de estudo popular, alguma coisa de acolhimento de famílias dentro de cannabis, que a gente quer que vocês façam aí um monte de avanços por onde estiverem. Não deixem de ler. Não deixem de ler Paulo Freire, porque a gente vai ter aí uma série de informações muito importantes para embasar a forma como a gente conduz tudo isso, né? Então, lá na Pedagogia do Oprimido, ele descreve que para revolucionar é preciso adotar estratégias entre quem ensina, quem aprende e a sociedade. Se a gente não tiver estratégia estabelecida, fazendo essa conexão, quem ensina, quem aprende e a sociedade, a gente não vai ter grandes evoluções e a gente não revoluciona, né? Que é a gente fazer a retomada. Revolucionar é fazer a retomada de processos evolutivos a partir do popular e do social. Buscar e trocar informações e conhecimentos. Então, informação é fundamental, né? Ter acesso à formação, a conhecimento é fundamental. Investir em união, força popular, redes de apoio. O Padre Ticão tinha uma frase que ele usava bastante, ele quase todas as vezes nas aberturas das aulas, ele usava essa frase quando ele estava falando sobre plantar, né? Todo mundo ter o direito de plantar a sua cannabis e ter a sua erva no seu quintal, e não ficar na dependência de ninguém, nem de comprar na farmácia, porque você cultiva, você conhece a erva, você sabe o que é melhor. E aí ele falava assim, se todo mundo plantar, não tem cadeia.
Não vai ter cadeia que dê conta de prender todo mundo, né? E se um vai preso e vai um monte lá para conversar, começa você, através dessa consciência, dessa união, você começa a gerar um movimento que vai começar a fazer as autoridades a pensarem, né? As redes de apoio é isso, você ter médico, ter advogado, ter pessoas engajadas, e eu sei que o curso aqui tem atraído muitos profissionais, além de pessoas com a necessidade do remédio, além de pessoas interessadas no movimento político-social, mas nós temos muitos médicos e advogados e psicólogos e fisioterapeutas, muitos profissionais, que é muito importante entender isso, né? Isso é uma causa que é popular, por isso a discussão do conflito de interesse, né? Se eu venho na condição de um profissional que quer descobrir um nicho de mercado, talvez eu tenha que rever a minha postura, porque a gente está falando de uma planta, de uma coisa que tem um pertencimento a todos, né? E a gente ainda vai ter uma discussão um pouco mais refinada em algumas falas com os profissionais de direito que vão dar aula, sobre a questão de como que essa planta chega aqui, qual é a origem dessa planta, inclusive para a nossa sociedade, por que ela deve entrar dentro de uma política de restabelecer e resgatar ancestralidade aí para o povo negro, né, para o povo preto aqui. Transparência e coragem para combater a manipulação e rejeitar a invasão de cultura que desqualifica a nossa identidade, né? Então, você tem culturas que não têm pertencimento a nós e que começa a invadir, e aí a gente vai tendo uma leitura de mundo através de uma cultura que não é nossa, né? Paulo Freire fala disso, fala muito disso. Daí ele fala do lançamento dos mitos, e é incrível como ele fala da atualidade, né? Quando você cria mitos populares, personalismos, o quanto isso quebra com o conhecimento local, regional, com aquilo que está mais fácil da pessoa se apropriar, né? E uma falsa admiração do mundo. É óbvio que ali ele está também falando de imperialismos, né, de dominações através dos impérios, e vai chamar a gente à reflexão que tipo de império nos domina até agora. Ele vai aprofundar essa discussão no livro, mas esses são as propostas básicas do livro Pedagogia do Oprimido. E aí ele vai fazer muitas publicações, obviamente. Lá na frente, ele vai fechar com a pedagogia da autonomia. Então, olha só, a gente está lá no início, ele falando e fazendo uma análise das opressões, né? E como a pessoa, ela é, inclusive o oprimido, ele é incentivado a querer ser um opressor e não a se libertar. Lá na frente, ele já começa a indicar caminhos de como a gente conduz as pessoas para a autonomia e para se libertar. Então, em 97, é publicado Pedagogia da Autonomia, que é a proposta de valorização da construção de conhecimento popular. Então, assim, nós temos a academia. Ele era um acadêmico, né? Mas essa academia tem que conversar com o povo. Essa academia precisa estar lá, junto com o povo, fazendo construções. Então, quando você coloca a universidade, através de professores orientadores de pesquisa, que vão a campo junto das comunidades, a gente está fazendo um pouco esse movimento a partir da academia. Mas não é só esse, né? O conhecimento popular está na transmissão oral, inclusive, em que alguém passa uma receita, né? Uma receita de uma comida típica daquela região, e assim vai. Então, essa construção precisa pensar sempre assim, nós vamos receber, por exemplo, pessoas, as famílias necessitadas da medicação para os seus filhos, e vamos conversar com essas famílias na nossa roda de conversa. Ouvir primeiro quem são essas pessoas, qual a identidade delas, de onde elas vêm, e a partir daí a gente vai construindo essa conversa, né? Nesse livro condena a ética voltada aos interesses capitalistas e neoliberais, e ele discute esses conceitos, né, capitalismo e neoliberalismo,
a união desses conceitos como algo muito destrutivo para a humanidade, vídeo que nós estamos vendo aí com o que está acontecendo com o nosso planeta e com a nossa saúde e com tantas outras coisas, e a valorização do protagonismo popular no processo de socialização e politização. Então, é autonomia, é conhecimento, é movimento popular. O tempo todo overdose disso na obra de Paulo Freire, super recomendo para todo mundo. E finalmente a gente chega naquilo que nos interessa, que é a desobediência civil, né? Não quero com isso dizer que, vamos lá ser preso, tá? Bem legal, gostosinho. Não, porque vocês estão vendo pessoas aí que foram presas, né? Alguns passaram a maior parte da vida presos, como Gandhi. Mas a ideia é que a gente reflita sobre a desobediência civil e como ela foi melhor aplicada, vem sendo melhor aplicada, e para a gente encontrar caminhos menos hostis e com finais de histórias menos trágicas, para conseguirmos seguir aí, avançar na questão da cannabis, né? Esse termo foi formulado pelo Henry David Thoreau, em 1849, né, que é a carinha aqui de cima, do cantinho, sendo uma forma de protesto político pacífico que se opõe a alguma ordem que encerra uma injustiça ou contra um governo opressor. O que é uma desobediência civil? A lei se torna injusta, porque, assim, os tempos mudam, a sociedade muda, as coisas avançam e a lei ficou estagnada. Isso, gente, desde a história lá do primeiro totem lá de Hammurabi, agora eu me confundi toda. Mas nós temos lá o primeiro circuito de leis. Chega uma hora que ela não cabe mais no avanço que aquela sociedade sofre, né? E aí a gente começa a ter um processo que a própria legislação, a própria organização social, a partir disso, dessas regras, sejam elas morais, sejam elas jurídicas, começam a nos trazer muitas injustiças, né? Esse é o momento de começar o processo da desobediência civil. Ou um governo opressor, que o caso de Gandhi foi um pouco isso, né? A presença da Inglaterra, tanto na África do Sul, onde ele começa o movimento dele, como na Índia, né? Os dois países eram colonizados pela Inglaterra e explorados pela Inglaterra, e ele começa esse processo de enfrentamento de um governo. Mas a ideia da desobediência civil na origem é combater injustiça, né? Aplicado com relativo sucesso, né, esse movimento da desobediência civil, por Mahatma Gandhi, no processo de independência da Índia, mas não só, lá na África do Sul também, por Martin Luther King na luta pelos direitos civis e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Por que a gente fala relativo sucesso? Primeiro que não foi só a desobediência civil que fez todo o movimento que foi conquistado. Segundo, que precisa haver união na desobediência civil, porque se uma pessoa começa a se destacar, ela vai ser perseguida e assassinada. Simples assim, né? A violência ainda está está na nossa sociedade, e então, assim, é um relativo sucesso, porque nós estamos falando de pessoas que foram assassinadas, né? Mas a proposta, enquanto durou o movimento coletivo, foi se estendendo, né? E talvez a gente precise repensar essa coisa da extensão da desobediência, por onde começar uma desobediência, e por aí vai. Por que eu estou falando da desobediência civil, né? Porque a gente tem uma necessidade urgente aí, uma injustiça enorme contra essa planta, né? Contra a cannabis, contra a maconha, e que a gente precisa, do ponto de vista popular, resgatar primeiro essa planta para a população, né? Porque se a gente deixar a coisa rolar, ela vai para a indústria farmacêutica, ela vai para a roda da doença lá, né? Ela já vem, esse movimento já vem acontecendo. Continuando aqui, o aspecto jurídico, e de novo peço licença aos advogados, né? Eu não sou dessa área, o que eu sei é aquilo que eu vou pesquisando e aprendendo com quem eu interajo, e tenho certeza que nós teremos aqui aulas de advogados e advogadas
falando com muito mais propriedade do que eu. É a expressão do direito de resistência, é um direito de exceção, né? Então, a desobediência civil, ela não é prevista em lei, ela é um direito de exceção. É o direito de lutar por direitos básicos, né? A rigor é ilegal, porém é considerado um ato legítimo por se fundamentar no princípio da justiça. Não é algo que a gente vai entrar na justiça pedindo o direito de desobediência civil, a gente pratica a desobediência civil. E o que a justiça pode fazer é começar a fazer um processo de reconhecimento disso, né? Quando os advogados vierem falar para vocês das conquistas dos habeas corpus, seja para os indivíduos ou para as associações, é disso que nós estamos falando. Muitos foram lá, plantaram, fizeram conquistas via desobediência civil, e depois a área jurídica, o sistema judiciário foi fazendo alguns reconhecimentos, né? E hoje nós já temos alguns avanços, né? Poucos, mas temos alguns avanços. E a gente precisa seguir. E cada avanço, né? Às vezes eu vejo alguns debates assim, mas não está lutando por tal camada social, não está lutando por tal etnia, não está. Gente, mas a gente, assim, nós não estamos lutando naquele momento. Se a gente conseguir entender o processo de união, a gente vai lutando aqui, vai lutando ali, vai lutando lá e junta um pouquinho, luta mais um pouquinho, junta um pouquinho. É assim que a gente caminha. A desobediência civil, e aí a frase é de Gandhi, é um direito intrínseco do cidadão, e reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar consciências. Né? Essa é a ideia do Gandhi em relação a esse ato da desobediência civil. Sugiro também que vocês busquem informações para se inspirar nessas pessoas, que são humanas, tá? Não busquem heróis, busquem o humano, a visão humana que tiveram. Em todas essas menções que eu fiz, eu não quero que a gente fique num processo de endeusamento, porque isso não nos ajuda, isso cria personalismos, a gente fica correndo atrás daquela pessoa. Inclusive, vamos aplicar isso no movimento da cannabis, no movimento da maconha. Vamos criar movimentos horizontais. Vamos criar movimentos em que as pessoas, todas as pessoas, todas são inclusas. Todas estão na luta. Todas têm os mesmos direitos. Vamos tirar essa coisa do porque o fulano é isso, aquilo, isso não nos ajuda, né? Não é não reconhecer lutas. Estamos aqui o tempo todo falando para vocês, vocês vão cansar de ouvir sobre o Padre Ticão, né? Porque ele nos deixou em janeiro, janeiro desse ano. Mas é uma figura que vai estar com a gente para o resto da luta aqui no Brasil. Né? Uma pessoa que se destacou dentro dessa luta, chamando para ele, né, uma luta muito grande, um espaço, abrindo espaço. E por incrível que pareça, apesar de a gente estar falando o tempo todo do Padre Ticão, mas porque ele acaba sendo uma referência de inspiração. Ele abriu o salão da igreja para inúmeras causas, ele lutou ali, ele se valeu da condição dele de ser um padre para abrir portas, para abrir diálogos, mas o tempo todo ele delegou, o tempo todo ele transferiu. Vem cá, você quer ajudar? Então ajuda ali. Olha, então faz isso. Você está onde? Em que lugar? Monta um negócio aí, assim, assim, assim. Então, assim, ele valorizou cada pessoa que se aproximou, e é essa a ideia. Então, quando a gente fala, vamos praticar desobediência civil, um líder praticando desobediência civil é assassinado. A gente precisa pensar nessa desobediência como todo mundo fazendo o seu quinhão, e sabendo, ciente, todo mundo um do outro, para que a gente possa fazer mobilizações, um possa ajudar o outro, né, montando associações, onde a gente tem também uma chance de horizontalidade, cooperativas, enfim, por aí vai. Então, essa é a nossa proposta, nossa principal proposta nesse momento, e deixar a questão final aí para vocês, né? Como tudo isso se aplica à causa da cannabis medicinal. Falei uma ou outra coisa, fiz algumas conexões aí já durante a aula,
Mas eu, sinceramente, gostaria que essa aula, como uma aula provocativa, né, e não definidora de rumos, como que vocês se apropriem desses conceitos e levem isso para a pesquisa de vocês, levem isso para os debates. Se vocês estão fazendo o curso juntos, né, e buscando conhecimento em grupo, seja de faculdade, seja de uma comunidade, um grupo de mães, uma associação de mães, levem esses temas para a discussão de vocês, pesquisem mais, porque isso nos ajuda a mudar um pouco, sair um pouco da visão do eu sou a Patrícia, estou aqui falando disso para vocês, porque não é isso, não adianta. Isso já não adianta mais. Na verdade, nunca adiantou, né? Mas tem ganhado ainda a coisa do personalismo. A gente precisa realmente estender isso para todo mundo, o valor e a importância de cada um de nós nessa luta. Cada um de nós tem uma importância, gente, senão a gente nem estaria aqui, sabe? Se tem uma força criadora, que a gente pode chamar de Deus ou do que a gente quiser, uma inteligência no cosmos, né? Ela não vai criar coisas aleatórias, né? Que dirá pessoas. Então, vamos pensar nessa importância que a gente tem, mas não no sentido de personalidade. Vamos pensar na nossa identidade no sentido de integração, no sentido de coletivo, né? O que a minha força somada com a do outro pode gerar. Então, essa é a provocação, essa é a minha intenção com vocês. Espero que essa pergunta final vocês passem aí o resto da vida tentando responder. Não estou esperando resposta objetiva de ninguém. Enquanto a cannabis medicinal for uma causa, eu acho que essa pergunta é válida, né? Porque eu tenho a esperança de que um dia ela não seja mais necessária ser uma causa, estar nesse lugar de uma causa, de uma luta. Ou qualquer outra cannabis, tá? A gente está falando aqui da cannabis medicinal, como eu disse, a ênfase do curso é essa, mas a gente sabe que não tem como desatrelar de outras lutas, né? Enfim, esse é o meu recado, minha contribuição. Vocês ainda vão ter que me aturar no vídeo de orientação para os trabalhos finais, que é um pré-requisito para a conquista do certificado aqui no curso. Então, eu devo voltar num outro vídeo falando um pouquinho mais sobre a questão do trabalho, né? Eu vou orientá-los de forma geral nessa construção também. Gente, minha gratidão a cada um que se inscreveu nesse curso. Espero que todos tocados em seus corações e consciências para somar com a gente e entender que nós somos todos extensões uns dos outros. Até mais.